Continuando o nosso curso, vamos agora falar de taxa de juros. Eu sou o professor Evandro Jardini e a nossa aula ela está começando. Conceito de matemática financeira. A matemática financeira ela é um corpo de conhecimento que estuda a mudança do dinheiro, do valor do dinheiro no decorrer do tempo. Então, a matemática financeira ela vai se preocupar em saber o quanto que o dinheiro ele vai valer durante o passar do tempo. Por exemplo, R$ 100 hoje, o poder de compra de R$ 100 hoje, amanhã vai ser menor do que é hoje. E R$ 100 hoje, o poder de compra dele é menor do que foi ontem, tá? Então, é a matemática financeira, através de suas ferramentas, que vai determinar esse valor do dinheiro no decorrer do tempo. Tá? Então, qualquer operação financeira ela deve ser estruturada em função do tempo e de uma taxa de juros. Então, é importante na matemática financeira que nós tenhamos um valor, né? Tenhamos o tempo e tenhamos uma taxa de juros. E essa ferramenta da matemática financeira ela tá muito presente no dia a dia das pessoas. Tá? Então, nós temos nas agências bancárias, ali você consegue realizar empréstimos, ali você consegue fazer aplicações, sempre envolvendo dinheiro e sempre envolvendo juros e sempre envolvendo o tempo, ok? Então, na matemática financeira nós temos alguns elementos, algumas definições que é importante nós sabermos. Essas definições quase sempre elas andam juntas, tá? Então, a primeira definição da matemática financeira é o valor presente. O valor presente é o tanto que eu tenho nesse momento, tá? Meu valor presente. Esse valor presente também pode ser chamado de capital. Então, por exemplo, eu tenho um capital e desejo aplicá-lo. Então, esse capital é o meu valor presente nesse momento que eu vou aplicá-lo. E às vezes também eu posso chamar de principal, tá? Então, o principal também seria sinônimo de capital e valor presente, tá bom? Então, com esses três conceitos, quando eu falar capital, falar principal ou valor presente, eu estou me referindo ao dinheiro naquele momento, no instante zero, tá? E juros. Juros é um valor, é uma remuneração em dinheiro, tá? Juros é em moeda. E juros, ela seria a remuneração que, ora, eu tenho, caso eu empreste esse dinheiro para alguém, ou ora eu tenho que pagar, caso eu pegue o dinheiro de alguém. Então, se eu faço uma aplicação no banco, os juros vai ser a minha rentabilidade porque eu emprestei dinheiro ao banco, tá bom? E se eu pego um empréstimo, um financiamento, os juros vai ser aquilo que eu pago para o banco por ele ter me emprestado dinheiro. Taxa de juros. Taxa de juros, pessoal, ela é o quê? Ela é uma taxa que ela é incidida sobre o meu capital e o resultado disso são juros. Então a taxa de juros ela determina o quanto de juros eu vou pagar. A taxa de juros ela é definida em porcentagem. Então eu pego um financiamento que eu vou pagar 10% ao ano. Eu vou pagar um financiamento 7% ao ano. Tá ok? O cartão de crédito está lá 150% ao ano. Tá bom? Então a taxa de juros ela é definida em porcentagem. E os juros é definido em moeda. Tá bom? Eu tenho aqui o tempo. Tá? O tempo é o número de períodos que está envolvido na minha operação. Então, eu vou fazer um financiamento imobiliário por 30 anos. Então, 30 anos é o período que eu tenho para poder saldar esse meu financiamento, tá? É o meu período da minha operação. Eu vou aplicar, por exemplo, vou fazer uma aplicação em LCI. LCI é um tipo de aplicação. LCI eu tenho que deixar o dinheiro aplicado pelo menos um ano. Então, esse pelo menos um ano é o valor que eu tenho do dinheiro. Tem que ficar parado no banco, né?
é o valor da minha operação, tá? É o tempo da minha operação. Então sempre tem que ter um tempo, tá ok? E o valor futuro ou montante, valor futuro ou montante, é aquilo que eu vou arrecadar no futuro, tá? Então hoje, se meu capital é de 1.000 e eu deixo aplicado durante algum tempo, lá no final eu vou resgatar o meu montante, tudo bem? Ou valor futuro, são sinônimos. Então vejam aqui as siglas, né? Ó, valor presente é VP, capital é C, juros é J, taxa de juros é o I, ok? O tempo é o N. Então essas letras nós iremos utilizá-la quando formos calcular as nossas operações sobre a matemática financeira. Eu tenho também aqui a inflação. Né? A inflação é o que? A inflação é uma perda no poder aquisitivo da moeda. Ó. Então aqui a inflação ela é a perda no valor aquisitivo da moeda. Então eu disse a vocês que R$ 100 hoje amanhã vai ter menos poder de compra. Por quê? De hoje para amanhã houve inflação, tá ok? É lógico, se a inflação ela é pequena durante o ano, de um dia para o outro vai ser imperceptível, mas existe, tá bom? Então aqui é um exemplo, ó, de operações financeiras que seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Então aqui, ó, no meu instante zero, olha aqui, no meu instante zero, instante zero, ó. Quando eu caminho para a direita, eu estou fazendo o quê? Eu estou capitalizando meu dinheiro. Então, quando vocês virem um desenho assim, que é chamado fluxo de caixa, esse desenho aqui ele representa tanto operações que visam a capitalizar o dinheiro. Então, toda vez que eu tenho um valor que ele caminha para a direita nesse meu gráfico aqui, eu estou capitalizando. Então, eu tenho meu capital, que é o meu valor presente, e lá no futuro eu tenho o quê? O meu montante, que é o valor futuro, tá ok? E olha que interessante, aqui quando eu tenho essas setas caminhando da direita para a esquerda, do valor futuro para o capital, né, do montante para o capital, eu tenho aqui uma operação de desconto. Então eu estou descontando. O que seria isso? A grosso modo, se aqui eu capitalizo, tenho R$ 100, eu vou capitalizar e vou achar um valor, por exemplo, R$ 180. No desconto eu tenho R$ 180 e quero saber o quanto os R$ 180 lá na frente vai valer hoje, ok? Então se você capitalizou usando uma taxa, por exemplo, de 10%, quando você descontar esse valor do futuro, descontá-lo aqui para o presente, usando a mesma taxa de 10%, você tem que ter o que? Os R$ 100 aqui, ok? Aqui é apenas a título de conhecimento, tá bom? Bem, então taxa de juros, ó. Na matemática financeira, nós temos dois tipos de taxa de juros. Nós temos a taxa de juros nominais e as taxas de juros efetivas, ok? Então guardem isso com vocês. A taxa de juros, elas são expressas, ó, normalmente em período anual ou mensal. Há também capitalização diária, tudo bem? Mas normalmente elas são expressas mensal ou nominal, só que a capitalização ela fica diária, ok? Bem, e também na matemática financeira nós usamos o ano comercial. O ano comercial é um ano de 360 dias, tá? Se for semestral é 180, trimestral 90 dias e mensal 30 dias. Ó, 180 dias, 90 dias e 30 dias. Então, quando não se falar nada em alguma descrição de um financiamento, ou até mesmo aqui no nosso exercício, nossas avaliações, estamos falando de taxa de juros, a capitalização dela, né, o ano dela, o período dela vai ser o quê? Comercial, beleza? Porém,
nada impede de você contratar usando o ano civil. Nos exemplos nossos, quando eu não falar nada, é ano comercial. Quando eu falar alguma coisa, vai ser o que? O ano civil. Eu tenho que deixar bem expresso, tá bom? Bem, taxa de juros, elas podem ser taxas de juros fixas, são taxas de juros que não se alteram durante o período. Nós temos taxa de juros pré-fixadas, são aquelas que eu já, assim, eu vou contratar sabendo o valor dela, ok? Então, a taxa de juros pré-fixada, muitas vezes ela pode ser classificada como uma taxa de juros fixas. Porém, a pré-fixada, eu posso ter uma aplicação que seria algo assim. Ó, por 90 dias eu vou pagar 2,69 e após 90 dias eu vou pagar 4,50. Então veja, então são taxas de juros pré-fixadas da minha aplicação ou do meu empréstimo que variou no decorrer do tempo. Só que eu sabia o valor dela, tá? E a taxa fixa ela não varia em hipótese alguma, tá bom? As pós-fixadas são aquelas taxas que elas são amarradas a algum indicador. Então, por exemplo, ao IGPN, ao INPC, tá? Então são taxas que são, eu não sei o quanto que eu vou pagar, mas eu sei que está amarrado a isso daqui, ó. Tá amarrada a algum indicador, tá bom? E as taxas flutuantes são taxas de juros que elas são assim fixadas. Eu não sei os valores. É lógico, eu tenho ali mais ou menos um range, né? Só que eu não sei ao certo quanto ela vai ser, tá bom? Normalmente o que nós encontramos são o que? São as taxas de juros pré-fixadas e as taxas de juros pós-fixadas. Essas duas são as campeãs nas aplicações. Bem, agora falando das taxas de juros nominal, então veja, então eu falei que nós temos a taxa de juros efetivas e nominais. Então eu vou falar agora da nominal, tá bom? Então a taxa de juros nominal, ela é uma taxa de juros referência. É uma taxa de juros, pessoal, que ela não é usada para fazer aplicação. Ela não é usada, tá? Ela é uma taxa de juros referência. Se você vai contratar um financiamento, você não vai contratar esse financiamento pela aquela taxa nominal, tá bom? Ela é uma taxa, como eu disse, referência. Você vai, na prática, você vai pagar menos ou vai pagar mais, tá? Então veja, o que ocorre? Nos financiamentos, eles são bem expressos com relação à taxa de juros nominal e efetiva. Então, quando você vai fazer um financiamento, por exemplo, vai estar lá taxa de juros nominal 10%. Eu vou pagar 10%? Não, não vou. Ou eu pago mais ou eu pago menos. Ok? No nosso exemplo aqui, ou eu vou falar uma taxa de 10% a 12% ao ano. Se eu falar 12% ao ano nominal, vocês vão saber que é uma taxa nominal. Isso já vai indicar que vocês não vão poder usar aquela taxa nos nossos exercícios, ok? Uma outra maneira que eu tenho para indicar a taxa de juros nominal é eu falar o seguinte, ó. Se no exercício tiver uma coisa assim, ó, uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal, então veja, eu tenho aqui um período cuja capitalização, cujo rendimento, né, é diferente, ó. O período da capitalização é diferente do período da taxa. Isso vai me indicar o quê? Que esse 12% é uma taxa nominal. Então eu não vou poder usá-lo nos exercícios. Novamente, aplicações bancárias de financiamento de imóveis ou outras aplicações, você vai encontrar taxa nominal e uma outra taxa.
E já adianta a vocês, a taxa nominal vocês não vão usar, tá? Nos nossos exercícios, ou eu vou falar uma taxa de 12% ao ano nominal. Opa, então é uma taxa referência. Ou eu posso dizer o seguinte, uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Isso quer dizer que esse 12% é uma taxa nominal. Tá ok? Então eu não vou poder usar esse caso no exercício. A taxa efetiva, ela é uma taxa realmente a taxa que eu vou usar nos meus financiamentos ou aplicações. Então veja, se for pensar no financiamento de imóvel, eu vou ter a taxa nominal 10%. E eu vou ter logo embaixo taxa efetiva. Por exemplo, sei lá, foi 10% a nominal, eu posso ter uma efetiva de 9,5% ou 10,5%. É a taxa efetiva que vocês têm que prestar atenção na hora de fazer uma operação de financiamento ou na hora de fazer uma aplicação, tá bom? É a taxa efetiva. Tá? A taxa efetiva é aquela em que o período da taxa coincide com o período de capitalização. Então, se for pensar nos nossos exercícios, ou eu falo, ó, uma taxa de 14% ao ano, uma taxa efetiva de 14% ao ano. Opa, taxa efetiva é a taxa que eu vou usar para fazer os exercícios. Ou eu posso falar assim, uma taxa de 14% ao ano com capitalização anual. Percebam vocês que a taxa, o período da taxa é o mesmo que o período da capitalização. Olha aqui. Isso vai me indicar que é uma taxa efetiva. E a taxa efetiva é a taxa que eu uso para fazer as aplicações, fazer os exercícios, etc. Tá? Então, ó, 2% ao ano com capitalização anual. Ó. O período da taxa é o mesmo da capitalização. Ou simplesmente uma taxa de 12%. 8% ao ano com capitalização anual. Ou simplesmente 8%. 1,5% ao mês com capitalização mensal. Simplesmente 1,5%. Então, a taxa efetiva é aquela taxa que eu uso para fazer as operações. Se formos pensar aqui no nosso curso, é a taxa em que o período é o mesmo da capitalização. Ou quando eu não falar nada, é a taxa efetiva que eu vou usar. Quando eu falar taxa nominal, eu sou obrigado a colocar no exercício ou taxa nominal ou taxa, né? Ou taxa com capitalização diferente, ó. 12% ao ano com capitalização mensal, ok? Bem, entretanto, é comum você ter que fazer a conversão entre taxa efetiva, taxa nominal para taxa efetiva. Normalmente nos financiamentos eles deixam bem claros, tá bom? Deixa bem claro. Taxa nominal 10%, taxa efetiva 10,30% ao ano. Tá? 10,3% ao ano. Ok? No nosso caso aqui, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma conversão entre taxa nominal e taxa efetiva. A conversão de taxa nominal para taxa efetiva, ela é feita por meio das taxas proporcionais. Que na prática nada mais é do que eu dividir o quê? Na prática, nada mais é do que eu dividir a minha taxa nominal, olha só, pelo tempo que ela vai ser. Então, por exemplo, ó, uma taxa de 24% ao ano, com capitalização mensal. Como é que eu acho a taxa efetiva? Eu divido, ó, o ano pelos meses. No ano tem 12 meses. Vai dar uma taxa efetiva de 2% ao mês. 20% ao ano, com capitalização semestral. No ano tem 2 semestres. Então eu tenho aqui, ó, 20%, 20 dividido por 2, então é uma taxa efetiva de 10% ao semestre. E mesma coisa para o 10% ao semestre, para uma taxa mensal, ó. Então eu vou dividir no semestre eu tenho 6 meses.
eu divido 10 por 6 e vou ter uma taxa efetiva disso daqui. Ok? Aí vocês devem estar pensando, ué, mas que sentido faz? Se eu for transformar uma taxa efetiva depois, que ela é, por exemplo, ó, mensal, e quero transformá-la para semestral ou transformá-la para anual, não é simplesmente eu multiplicar 1,667 multiplicado por 6 vai dar 10. 2 multiplicado por 12 vai dar 24. Errado. Pensamento errado. Errado, errado, errado. Por quê? Porque uma vez que você achou a taxa efetiva, a partir de agora você não pode mais voltar, você não pode mais caminhar nos períodos usando o conceito de multiplicação, digamos assim, né? Aqui nós dividimos. Eu achei a taxa efetiva, a partir de agora eu não posso mais usar o recurso de taxa proporcional. Eu não posso multiplicar. Eu tenho que usar o quê? Taxas equivalentes. Tá? Então veja, olha aqui. Taxa equivalente. A taxa equivalente, pessoal, uma vez que eu tenho taxa efetiva, ó, eu tenho a taxa efetiva. Para eu poder caminhar essa taxa efetiva, tá? Poder capitalizar essa taxa efetiva, eu vou ser obrigado a usar uma operação da matemática financeira que é chamada de fator de acumulação de capital. Então veja, o fator de acumulação de capital, olha aqui, é o que eu devo usar toda vez que eu tenho taxa efetiva, ok? E essa minha taxa efetiva, ora eu vou sair do mês e vou para o ano, ora eu vou do ano e para o mês. Eu vou do ano e volto para o mês. Entenderam? Se eu tiver, presta atenção, ó, taxa nominal, para eu achar a taxa efetiva, simplesmente é usar taxa proporcional. Ó. Ok? Uma vez que eu tenho taxa efetiva e eu preciso, por exemplo, sair do mês e ir para o ano, capitalizar, né? Ou eu todo ano quero voltar para o mês, do maior para o menor, e é uma taxa efetiva, eu sou obrigado a usar o fator de acumulação de capital. Tudo bem? E o fator de acumulação de capital, FAC, se eu tenho um período menor, um mês, e quero ir para um ano, que é maior, eu uso aqui, ó, 1 mais I, que é o fator de acumulação, tá? Elevado a N. Tá? Porque N é o meu período maior, então seria 12. De mês para ano é 12. Menos 1. Tá? O menos 1 não faz parte do FAC. Aí já faz parte aqui da taxa equivalente. Se eu estou num período maior, ano, e quero ir para o menor, mês, eu vou dividir 1 sobre 12. Menos 1. Tá ok? Tudo bem? Bem, então, nós vimos o conceito de taxa nominal, conceito de taxa equivalente, conversão de taxa nominal para taxa efetiva, taxa nominal, taxa efetiva, conversão de nominal para efetiva e taxas equivalentes. Equivalente é eu trabalhar com as taxas efetivas. A taxa equivalente é eu trabalhar com taxa efetiva. Ora, capitalizando de um período menor para um período maior, ora descapitalizando do período maior para o período menor. Tá ok? Bem, aqui nós temos algumas operações e nós iremos fazê-las, que eu vou demonstrar para vocês. Ok? Bem, então agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos trabalhar
Vamos trabalhar aqui agora com o Excel. Bem, professor, eu não tenho Excel. O que eu faço? Olha, eu estou usando Excel aqui, mas vocês podem usar qualquer outra planilha. Por exemplo, vocês podem usar o Google Sheets, tá bom? Se vocês quiserem usar calculadora, também pode, não tem nenhum problema. Eu vou usar o Excel apenas para facilitar os nossos cálculos, tá bom? Então, nós estamos falando aqui de taxas, né? Ó. Estamos falando aqui de taxas, ok? E essas taxas, nós iremos fazer aqui algumas operações com ela, tá? Antes de eu mostrar aquelas conversões que eu falei para vocês de taxas equivalentes, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nessa simulação que eu fiz, nessa minha simulação, que é a seguinte, ó. Eu simulei um financiamento qualquer, ok? Eu simulei um financiamento qualquer. E nós temos aqui, ó, veja bem, entrei no site da Caixa e fiz uma simulação qualquer, tá bom? Olha que eu falei para vocês, ó. Taxa nominal, ó, 9,75% ao ano. E a taxa efetiva de juros, olha aqui, 10,16% ao ano. Então percebam vocês que a taxa nominal ela é uma taxa referência. A taxa efetiva é a taxa que realmente eu vou pagar pelo meu financiamento. Tudo bem? Pegando aqui alguns exemplos da apostila. Então aqui eu tenho um exemplo. Tá? Então aqui nós temos o que? Nós iremos fazer o que? Iremos fazer as taxas equivalentes, tá bom? Então taxa equivalente. Então taxa equivalente. A taxa equivalente, pessoal, é aquela taxa onde eu tenho taxas efetivas e vou convertê-las num período de tempo. Então, olha aqui. Eu tenho uma taxa de 2,5 ao mês e vou achar a taxa equivalente anual. Então, se eu tenho 2,5% ao mês, o quanto que 2,5% ao mês ele vale anualmente? Tá? Então, como é que eu vou capitalizar isso aqui? Eu vou multiplicar 2,5 por 12? Não vou fazer isso. Isso aqui é taxa equivalente. Então, quando eu tenho taxa equivalente, eu tenho que trabalhar com a FAQ. Tá? Então, qual que é a minha FAQ? A minha FAQ é aqui, ó, é 1 mais I elevado a 12, a N, perdão, elevado a N. Tá bom? Então, aqui eu estou o quê? Capitalizando. Tá? Aqui eu estou capitalizando. Quando eu quero descapitalizar, tá? Então aqui, ó, eu estou capitalizando, tá bom? Pronto. Quando eu quero descapitalizar, eu vou fazer o que, ó? Descapitalizar. Vou capitalizar, tá? Então aqui eu vou descapitalizar. Então o que eu faço quando eu vou descapitalizar? Ó, se para eu capitalizar eu elevei a N, para eu descapitalizar eu vou elevar aqui. Eu vou elevar a 1 sobre N, ó. Tá ok? Então assim eu vou descapitalizar.
Eu vou tentar evitar usar funções prontas do Excel para poder facilitar para vocês no momento que forem fazer na calculadora, caso alguém queira fazer na calculadora, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu converto essas taxas aí? Pessoal, o meu I aqui, ele vai ser expresso em valores decimais, tá? Então aqui eu teria o que aqui, ó? Então aqui eu teria, ó, valor valor em porcentagem, tá bom? Então 2,5%, tá? 2,5%. Aqui eu teria o valor em decimal. O valor em decimal é o valor que eu vou usar dentro dentro do meu FAQ, tá bom? E aqui faltou uma coisa que eu esqueci. Para eu capitalizar, além de eu usar o FAQ, eu vou usar também o -1, tá? Você vai entender o porquê. Então, ó, o meu valor decimal, o que eu faço? Se eu tenho 2% em valor porcentagem, para eu achar o decimal é só eu dividir por 100, tá ok? É só eu dividi-lo por 100. Então aqui, ó, é o valor decimal. É esse valor que eu vou usar aqui no FAQ. Então, esse meu valor aqui é ao mês, tá? Valor ao mês. Tá bom? Meu valor ao mês. E aqui, eu tenho aqui o meu valor ao mês em decimal. Tá ok? Bem, qual que seria o meu equivalente no valor anual da minha taxa equivalente? Olha, o meu valor ao ano seria o quê? Seria eu usar o FAQ. Então vamos lá. Vai ser 1 mais o meu valor, perdão, igual a 1 mais o meu valor decimal ao mês, tá ok? Elevado por quem? Se eu quero do mês para o ano, eu vou elevar 12, tá ok? Olha só, eu vou dar um enter aqui. Deu 1,34. Esse 1 é o valor da minha conversão do mês para o ano, incluído já uma capitalização nele próprio. Então por isso que eu tenho que fazer o quê? Tirar o 1 aqui, ó. Tá bom? Esse valor que nós encontramos aqui é um valor em decimal. Tá? Então esse valor aqui foi um valor que é decimal. Se eu quiser o valor em porcentagem, olha, de duas uma. Ou eu pego esse valor e faço na unha, multiplico esse cara por 100, né? Eu pego esse cara aqui por 100 e multiplico ele por 100. Dessa maneira aqui, né? Eu posso pegar esse cara aqui e multiplicá-lo por 100. Pronto, 34,49. Tá? É o valor dele anual. Mas se eu for colocar o porcentagem na frente, eu ver o que vai acontecer aqui, vai dar erro. Não deu erro não. Ele, sei lá, que ele aprontou aí, né? Mas, ou eu posso fazer o seguinte, ó. Normalmente é o mais interessante. Eu posso aqui repetir o valor, né? Ó, repito o valor.
tá? E venho aqui no Excel ou em outra planilha e escolho a porcentagem, ó. Pronto, ó. Então aqui ele tem, né, os 34,49% ao ano, ok? Então foi dessa maneira que nós fizemos a conversão, ó. Usamos aqui esse exemplo, tá? Ao mesmo passo, se eu quiser fazer, tá? Se eu quiser fazer algo que é ao ano e convertê-lo para o mês, pegar aqui um exemplo aqui da apostila. Ó, se eu tenho essa situação aqui, ó, 14% ao ano, que é equivalente a 1,% ao mês, né? Como é que eu descobriria aqui, ó? Então 14% ao ano, tá? Então eu teria aqui, ó, 14% ao ano, ele vai ser equivalente a quantos por cento ao mês? Tá? Então, eu vou usar o que agora? Eu vou usar, ó, eu vou descapitalizar, digamos assim. Eu tenho algo ao ano e vou passá-lo para o mês. Então, eu vou usar o que? Eu vou usar, perdão, o valor em decimal, tá ok? Basta dividir 14 por 100. E aqui eu vou usar o que, ó? 1 mais 0,14 elevado ao que? A 1 dividido por 12. Por que dividido por 12? Por que dividido por 12? Olha, é dividido por 12 porque eu vou fazer o que? Eu vou pegar e do maior para o menor, tá bom? Então, esse cara aqui, esse resultado deu o que? Deu 1,09. Se eu for arredondar, vai dar 1,1% ao mês, tá? Se eu for trabalhar aqui com o decimal aqui, ó. Se eu for trabalhar aqui com o decimal, ó, ele deu 1,1% ao mês, tá bom? Ó, se você tirar uma casa decimal, pronto. 1,1% ao mês. Tá ok, pessoal? Então, dessa maneira que a gente pega e capitaliza, né? Acha uma taxa equivalente do maior para o menor e do menor para o maior. Pessoal, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Nós iremos pegar, aquele exemplo aquele exemplo do financiamento. Deixa eu mostrar para vocês como é que é feito o cálculo, tá? Como que é feito aquele cálculo que está lá no site da Caixa, tá bom? Ó, olha aqui, ó. Nós temos aqui uma taxa nominal de 9,2% ao ano. Então, veja bem. Esse exemplo aqui do financiamento da Caixa. Então, aqui eu tenho, ó, uma taxa aqui eu tenho uma taxa nominal, tá ok?
Então aqui eu tenho uma taxa nominal. Essa é a minha taxa nominal aqui. Então aqui eu tenho uma taxa nominal. Essa é a minha taxa nominal. O valor dela é o valor de 9,72%, tá, ao ano. É uma taxa de 9,72% ao ano, tá bom? Eu não vou me preocupar, não, vou me preocupar sim. Então, taxa anual, tá bom? E eu quero saber qual vai ser a taxa efetiva anual. Tá? Então eu quero sair daqui. Como é que eles chegaram daqui até do nominal para o efetivo? Então veja, primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu tenho taxa nominal e quero achar a efetiva, eu vou ter que pegar o menor período de capitalização que existe. No caso de financiamento é mês, ok? É mês. Vou ter que converter a minha taxa nominal mês, tá? Qual seria o meu valor da minha taxa mensal? Olha, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou dividir 0,0972, tá? Então eu dividi a minha taxa em porcentagem e achei a minha taxa em valor decimal. Tá bom? Então isso aqui é o mês, ó. Tá? Aqui está em porcentagem, aqui já está em valor do que? Decimal. Beleza? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter aqui agora que pegar a minha taxa. Essa daqui já é minha taxa. Essa daqui é minha taxa nominal. Então eu vou ter que agora achar aqui a minha taxa efetiva. Taxa efetiva decimal mês. Certo? Taxa. Um detalhe também aqui. Vamos deixar bem bonitinho para vocês entenderem. Vou fazer aqui para achar o mês. Dividir por 12. Não era isso? Não era assim? Ó, na minha taxa nominal ao ano, para eu transformá-la em efetiva ao mês, eu vou dividir por 12. Então, o que nós fizemos aqui? Dividimos a taxa anual decimal para a taxa mensal. Isso daqui já é a minha taxa efetiva. Acabei de achar minha taxa efetiva, pessoal. Então, essa minha taxa efetiva mensal, pronto. Então, esse cara aqui é minha taxa efetiva mensal. Veja, para eu poder agora achar minha taxa efetiva anual, eu vou ter que fazer o quê? Usar o FAQ. Ó, vou ter que usar o FAQ para poder achar minha taxa efetiva anual. Então, o que eu faço aqui? Ó? 1 mais minha taxa efetiva mensal
elevado aqui a 12. Tá? Tá? Então, para eu convertê-la, vou ter que elevar a 12. Bem, o que eu faço agora? Vamos lá. Agora, eu vou pegar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui. Tem um erro de cálculo aqui, tá? O erro de cálculo tá aqui, ó. A minha taxa nominal não tem. Eu já coloquei ela no valor decimal, ó. Então eu vou apagar aqui o 100, ó. Pronto, tá? Então eu apaguei o 100 aqui. Então essa aqui é a minha taxa decimal ao ano, minha taxa nominal ao mês, e por sinal eu também a considero como taxa efetiva mensal, e aqui eu tenho a minha taxa efetiva anual. Faltou o que aqui? Faltou menos 1. Faltou menos 1. E agora aqui, esse valor aqui é um valor decimal ao ano, né? E eu tenho aqui agora a minha taxa efetiva em porcentagem, tá? Só para deixar igual ao banco lá. E venho aqui formato esse cara aqui, formato para porcentagem. Então, ó, deu 10,16. Aqui, 10,16, ó. Entenderam? Então, o que a Caixa fez? Converteu a nominal para o mês. Quando ela converteu para o mês, ela dividiu por 12. Automaticamente, assim que ela converteu, passou a ser uma taxa efetiva mensal. E ela usou o FAQ, o fator de acumulação de capital, para achar a taxa de juros efetivas. Tudo bem? Então, assim que o banco ele sai da taxa nominal para a taxa efetiva. Agora veja, poderia ter incluso aqui na minha taxa efetiva, eu poderia ter o IOF, eu poderia ter alguma taxa de contratação, sabe? Então, isso impactaria na minha taxa efetiva, tá? Aqui foi simples porque a Caixa simplesmente ela converteu nominal para efetiva. Tá bom, pessoal? Bem, então, voltando aqui para a apostila. Aí nós temos aqui os exercícios, fluxo de caixa. Pessoal, o fluxo de caixa é o seguinte, é uma representação que eu até mostrei lá no começo do vídeo, em que eu vou indicar o seguinte, ó, por meio de uma linha horizontal, eu vou indicar aqui o tempo, ok? Ó, eu vou indicar aqui o tempo e eu vou indicar as setinhas aqui, ó. Normalmente a setinha para cima significa que é dinheiro que entrou no teu caixa, fluxo de caixa. Então imagine que vamos chamar o bolso de caixa, vai. Então quando eu tenho setinha para cima, quer dizer que é dinheiro que entrou no meu bolso, no meu caixa. Se eu tenho setinha para baixo, normalmente é dinheiro que saiu do meu caixa, tá? Do meu bolso. Essas convenções aqui você pode usar da maneira que você quiser. Então se você vê lá uma série de setinhas para cima, 1.000, 2.000, 3.000, 500, 600, se for para cima, você pode indicar que é entrada, tá? Entrou dinheiro. Se for para baixo, quer dizer que saiu dinheiro. Mas também eu posso falar, o que é para cima é sair de dinheiro, o que é para baixo é entrada de dinheiro. Então veja, olha, eu tenho um ponto de vista aqui, eu tenho um exemplo aqui, é o seguinte, ó. Eu tenho uma máquina que custava 20 mil reais à vista, ou 5 de 4.800.
Então, aqui eu tenho um fluxo de caixa, é o seguinte. Do ponto de vista do comprador, ele usou o que? A setinha para cima para saída de dinheiro. Ó, ou eu tenho 20 mil à vista na máquina, ou eu tenho 5 prestações de 4.800. Do lado do vendedor, eu teria o que? 20 mil à vista, né? Ou 5 prestações de... Vai entrar no meu caixa 5 prestações de 4.800. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Vocês que vão definir, caso seja necessário, tá? Caso seja necessário, normalmente não é nem necessário no nosso curso aqui, tá? Mas caso vocês virem esse desenho aqui, significa o seguinte: a setinha para cima ela vai representar ou entrada e saída, e a setinha para baixo vai ser a operação contrária da setinha para cima, tá ok? Juros simples. Pessoal, a gente se vê na próxima aula. Até breve.